Antes de passar a palavra para a próxima convidada, a doutora Carolina, eu gostaria de agradecer a presença e registrar a presença de Joana Jecker dos Anjos, presidente da Recomeçar, a Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília. Agradecer a presença de Vera Xavier, consultora da Unidade Técnica de Família, Gênero e Curso de Vida da Organização Pan-Americana de Saúde. Senhora Laura dos Santos Boeira, representante do Departamento de Doenças Crônicas do Ministério da Saúde. E também registrar e agradecer a presença da senhora Ivonete Alves, representante da UNEGRO. Volto a informar que quem não está presente pode participar deste debate, que é interativo, acessando o site www.senado.gov.br/e-cidadania ou pelo Alô Senado em 0800 61 22 11. Passo a palavra agora à doutora Carolina. Obrigada. Bom dia a todas. Eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa mesa muito importante. E vou começar minha palestra mostrando um pouco o enfoque do nosso dia a dia, né? Do médico na relação com o paciente e na transmissão dessas informações. Pode passar o próximo? Então, a informação médica, né, ela pode ser passada para o paciente, né, essa comunicação médica, ela vai depender de 3 pilares para ela se dar de forma mais adequada possível, né? Essa relação do médico com o paciente, né, essa relação de proximidade, né, que acontece entre o paciente e o médico, a relação de empatia e a qualidade técnica da informação. Então, esses 3 pilares vão ajudar nessa transmissão de informação. No dia a dia, pode passar o próximo, no nosso dia a dia nós temos assim entraves para a perfeita comunicação. E esses entraves vão estar relacionados a um tempo de consulta que a gente está disponível para estar ali com o paciente, as diferenças culturais e intelectuais do paciente. Então, nessa relação entre o médico e o médico tem que ter esse poder de se colocar na posição do paciente e absorver um pouco da cultura e da questão intelectual daquele paciente para que ele possa transmitir informação da forma que ele vá absorver melhor, da forma que ele vai ter um melhor entendimento, né, daquelas questões. E quando a gente trata câncer de mama, quando a gente está embasado num centro, né, está trabalhando em um centro de alta complexidade, uma equipe multidisciplinar é muito importante na transmissão de informações, porque isso vai ajudar, né, o paciente a interpretar o risco que ele tem, interpretar o diagnóstico, vai ajudar a ele escolher o tratamento. Então, uma equipe multidisciplinar que trabalha junto, um médico, um enfermeiro, o técnico, nutricionista, fisioterapeuta, oncologista. Então, todos esses profissionais são importantes para transmitir uma informação de forma adequada. Pode passar o próximo. Como é visto hoje, assim, nas diversas partes do mundo, essa transmissão da informação médica, como ela é melhor adequada, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem essa US Task Force, que é um grupo de trabalho que promove as rotinas, né, para rastreamento de câncer de mama, para tratamento, e ele estabelece rotinas para os pacientes, fornecendo cartilhas, que vão explicar sobre a doença, que vão explicar sobre a mamografia, que vão falar sobre o tratamento. Quando o paciente está no centro de tratamento, ele recebe as cartilhas informativas. Lá eles têm alguns centros, eles têm vídeos, né? O paciente está numa sala de espera para uma consulta, vai ter um vídeo passando informação sobre pacientes que passaram pelo tratamento. Então, são formas de informar aquele paciente, né? Já os grupos europeus, o grupo germânico, eles são mais conservadores nesse sentido e eles estabelecem que nos trabalhos que eles têm avaliado essa comunicação com o paciente, a comunicação foi mais efetiva quando o médico estava mais disponível, quando a equipe médica estava mais disponível para responder às questões dos pacientes. Então, essa proximidade do médico ainda é a melhor forma vista por esse grupo, né?
E como é feita hoje no Brasil, como é a nossa experiência aqui? A gente não tem estudos que mostrem, né, como isso está se dando, mas na prática clínica nossa, a gente vê que a transmissão do conhecimento para o paciente, para ajudá-lo na decisão do tratamento ou do rastreamento, é uma comunicação muito difícil. A gente tem muitos entraves para isso. Pode passar? Quando você estabelece essa relação médico-paciente, cada indivíduo, cada profissional, ele vai ter na sua prática clínica uma forma de transmitir essa informação. E essa maneira é difícil de ser replicada porque ela é uma coisa subjetiva, ela não é uma coisa muito concreta, não tem como você colocar isso numa rotina. Pode passar a próxima. E dentro, né, frente a essas dificuldades de informação, né, o que a gente, como profissional especialista em câncer de mama, tenta passar na questão da prevenção do câncer de mama? Primeiro, esclarecer essas definições, o que é prevenção primária e o que é prevenção secundária, que o doutor Arno já comentou aqui. A prevenção primária de uma doença é quando você toma uma atitude para evitar que a doença aconteça. No câncer de mama, a gente não tem isso. Um exemplo de prevenção primária é, por exemplo, uma vacina. Eu vou evitar a rubéola, então eu tomo uma vacina contra a rubéola e vou evitar a rubéola. No câncer de mama, é uma doença multifatorial, a gente não tem como fazer isso. Então, nós fazemos a prevenção secundária, que é o rastreamento mamográfico, que é a implementação da mamografia, porque assim você detecta precocemente a doença no intuito de tentar diminuir a mortalidade por ela. Então, essa definição é importante porque, às vezes, a mensagem do Outubro Rosa passa uma mensagem equivocada para o paciente. Ele passa, vamos fazer a mamografia para evitar o câncer de mama, mas fazer a mamografia não evita o câncer de mama, ela só detecta precocemente. Pode passar o próximo? Então, o que nós temos de prevenção primária no câncer de mama? Nós temos, assim, medidas de saúde gerais que vão prevenir não só o câncer de mama, mas outras doenças, né? Os exercícios físicos regulares, manter um índice de massa corpórea adequado, evitar o ganho de peso, a obesidade, evitar a bebida alcoólica, né? Não fumar, né? Evitar as terapias hormonais de longa data, né? Procurar uma alimentação mais assim, natural possível, evitar o uso de pesticidas. Então, essas são as medidas de prevenção primária para a população geral dentro da visão do câncer de mama. E nas populações de alto risco? Nós temos casos raros, né, mais incomuns, que são pacientes que têm um alto risco para desenvolver o câncer de mama, são pacientes que têm mutações de genes específicos que estão relacionados com câncer de mama, pacientes que têm famílias que têm uma tendência muito grande de desenvolver câncer de mama. Por exemplo, eu tenho uma mãe com câncer de mama, uma irmã, uma avó. Então, essa população específica, você tem uma prevenção primária para oferecer para elas, né? Você tem o uso desse SERM, que é um modulador seletivo de receptor de estrogênio. Isso é uma medicação que vai impedir a ação do hormônio feminino na mama. E isso diminui o risco de desenvolver o câncer de mama em torno de 50%. Mas essa medicação tem muitos efeitos colaterais, então não é uma medicação que você vai dar para uma população geral que tem um baixo risco de desenvolver a doença. Então, é só para essa população específica de risco. Da mesma forma, é a mastectomia profilática, que, por exemplo, a gente viu na mídia a Angelina Jolie, aquela atriz famosa, fazendo a mastectomia profilática. Aquela pessoa, né, era portadora de uma mutação genética, então, ao longo da sua vida, ela ia ter um risco altíssimo de desenvolver a doença e, por isso, valeria a pena ela tirar as duas mamas e fazer uma reconstrução mamária. Então, para esse grupo específico de pacientes mutadas, existe essa prevenção primária. E a ovarectomia, que é a retirada dos ovários. Isso também diminui o risco de câncer de mama e o câncer de ovário. São para pacientes mutadas em que você tem essa síndrome, que a gente chama síndrome mama-ovário, que elas têm desenvolvimento tanto do câncer de mama como do câncer de ovário. Tem esse risco de desenvolvimento. Então, a prevenção secundária, hoje,
né, com rastreamento mamográfico, nós temos esses 3 pontos aí, que são os mais comentados, que o doutor Arnes já comentou aqui. Esse rastreamento entre 40 e 50 anos, né, existem essas recomendações diferentes das sociedades médicas, né, dos gestores em saúde. Esse estudo canadense, que foi publicado em fevereiro desse ano na mídia, então ele caiu assim como uma bomba dentro do rastreamento mamográfico, porque ele mostrou que o exame físico nas pacientes acompanhadas e o exame mamográfico ao longo de 25 anos, os 2 grupos não tiveram diferença de mortalidade, não houve um impacto em termos de mortalidade, mas tem também a interpretação de que por que isso aconteceu, e a questão do overdiagnóstico, né, que é o nome em inglês, mas é o sobrediagnóstico, né, que vem sendo muito falado, que é essa definição nova, né, que nos países de primeiro mundo em que você faz um rastreamento organizado, muitos cânceres que foram detectados nesse período são cânceres tão pequenos, tão bonzinhos, vamos dizer assim, que eles nunca iriam evoluir. Então, nesse caso aí, é o que a gente comenta que é overdiagnóstico. Pode passar, por favor? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do 49 anos, 50, 69 anos. Essa é a visão, né, do especialista, né? O que nós temos de redução de mortalidade estimada nos estudos, né, de rastreamento de longo tempo, de 30 anos, 25 anos, de screening mamográfico. Uma redução que varia nos estudos de 20% a 35%. Nessa população de 50 a 69 anos, o rastreamento tem menos malefício do que nas pacientes mais jovens. Por quê? Os índices de falsos positivos, quer dizer, quando você detecta lesões, elas são realmente preocupantes e devem ser avaliadas, é menor, né, o índice de falso positivo do que nas pacientes jovens. As reconvocações são menos frequentes. Você consegue ter uma acurácia diagnóstica melhor nesse grupo de pacientes, né? Você precisa rastrear, fazer menos quantidade de mamografia para você evitar mortes por câncer de mama. Então, nesse grupo de rastreamento, você tem um consenso entre as sociedades médicas, entre os gestores em saúde, de que valeria a pena rastrear essa população aí. No rastreamento de 40 a 49 anos, a redução de risco de mortalidade é muito menor. Nós temos variação na literatura de 8% a 15% de ganho. E alguns mostram que não existe ganho estatisticamente significativo nesse grupo, né? Então, os efeitos maléficos, né, da mamografia são maiores nesse grupo, né, porque você tem o maior índice de falso positivo, quer dizer o quê? Você vê mais coisas que você suspeita na mamografia, essas pacientes vão estar mais submetidas a biópsias desnecessárias, entendeu? Tem uma maior reconvocação, maior índice de estresse, né? E você vai precisar rastrear um número muito maior de pacientes para ter um impacto de evitar uma morte. Então, é quase 3 vezes mais do que na faixa de idade de 50 a 69 anos. Mas por que as entidades médicas, né, por que as associações médicas e não governamentais ainda estimulam essa questão da mamografia entre 40 e 49 anos? Porque a gente sabe que quase 1/4 das mulheres que vão apresentar câncer de mama estão nessa faixa. Então, por isso, a gente mantém essas recomendações. Pode passar o próximo. E o que a gente tem hoje de estudos, né, que mostram, né, que esse ganho de sobrevida não é tão importante, mas eles mostram também que você tem uma detecção em estágios menores. É claro que também isso está suplantado também pelo overdiagnóstico, mas você tem quase uma diminuição de quase 3 vezes de detecção, diminui em quase 3 vezes a detecção de estadios 3 e 4 no câncer de mama, né? Então, isso vai ter algum impacto em termos de tratamento para o paciente, né? Tem a questão da mamografia digital, que hoje está sendo muito
utilizada, né, na saúde suplementar, essa mamografia digital tem vários trabalhos que mostram que na faixa de idade mais jovem ela consegue ter uma acurácia diagnóstica melhor, uma sensibilidade para detectar lesões melhores e uma especificidade também um pouco melhor do que a analógica, né? Pode passar ao próximo. Esse estudo canadense, né, que foi o que o Dr. Arne comentou, foi um follow-up, foi um acompanhamento de 25 anos, né, de rastreamento de um grupo de mulheres que rastreou e um grupo de mulheres que só fez exame físico com um especialista. E depois de 25 anos de acompanhamento, o que eles viram? A sobrevida, né, o tempo de vida, o risco de morte nos dois grupos foi idêntico, não houve uma diferença estatística importante. Então, caiu aquela questão, nossa, rastreamento mamográfico não vai servir para nada, né? O que a gente precisa tirar de importante desse estudo aí? As pacientes que ficaram sob acompanhamento, elas ficaram com acompanhamento com especialistas. A detecção do tumor pelo exame físico foi em estadias iniciais também. Eles detectaram tumores de até 2 centímetros na palpação. Então, elas não foram deixadas ao léu, né? Então, elas foram acompanhadas de certa forma. Então, às vezes, você não pode abandonar uma terapêutica, né, ou uma recomendação que está estabelecida, porque o estudo foi desenhado de uma forma específica. Outra questão que o estudo mostra é o que essa realidade canadense, às vezes, não pode ser transportada para outras realidades. Eles têm um país que a paciente, uma vez detectada um tumor na mama, em um mês ela está tratando, num padrão ouro de tratamento, em que ela vai ter acesso ao melhor do tratamento no mundo hoje, né? Então, assim, como que você vai transportar para uma realidade brasileira de rastreamento mamográfico, que a gente não consegue nem rastrear nossas mulheres, nós não conseguimos nem fazer detecção precoce. Então, são dados importantes que você tem que ter uma avaliação crítica. Aquele estudo serve para aquela realidade. Pode passar ao próximo, por favor. Então, quais são os questionamentos que esses estudos trazem? O rastreamento traz mais benefício do que malefício? Em que países essa balança vai pesar, né? Qual é o tamanho da diminuição da mortalidade nesses grupos etários, né? Uma diminuição de 8% num grupo jovem não é estatisticamente significante, mas do ponto de vista absoluto ele pode ser, né? Qual o benefício dos tratamentos menos mutilantes? Na verdade, a gente tem um incremento das mastectomias por causa da questão do carcinoma in situ, né? É uma questão que depois a gente pode comentar, mas o tratamento conservador aumentou muito nos últimos anos, entendeu? Com o rastreamento mamográfico. Então, apesar de ter aumentado em alguns casos específicos a mastectomia, no geral, os tratamentos conservadores aumentaram também, né? E qual o benefício de se tratar tumores in situ, tumores bem pequenos, né, de bom prognóstico, e os invasivos, né? Qual o benefício de se evitar a quimioterapia? A gente não tem resposta para tudo isso nos trabalhos científicos. Então, às vezes, o trabalho científico aborda um goal, né, um objetivo, que é a mortalidade. Então, ele não avalia esses outros dados e não dá embasamento para a gente pensar sobre essas outras questões também. Pode passar, por favor. A questão do overdiagnóstico, tem vários trabalhos aí que eu coloquei, são trabalhos discordantes. Alguns países, né, por exemplo, a Noruega, eles colocam um overdiagnóstico, um aumento do diagnóstico, que seria aquele diagnóstico desnecessário, em torno de 11%. Tem no Reino Unido em torno de 19%. No estudo canadense, né, variou de 30% até 50%. Então, nesse estudo da Suécia, não houve overdiagnóstico. Então, você tem muitos dados conflitantes na literatura, até porque a definição do overdiagnóstico ela não é igual. Como calcula esse overdiagnóstico não é igual em todos os estudos. Pode passar o próximo, por favor. Então, o que a gente pode ter de estratégias para detecção precoce? O que nós incentivamos como especialistas é o quê? Um rastreamento
que possa ser mais organizado, né? Organizado no sentido de privilegiar as faixas de idade que vão se beneficiar mais, mas não esquecer as outras faixas de idade, porque o rastreamento oportunístico nesse outro grupo pode ser válido, né? A questão da educação em saúde, da percepção corporal de cada um, essa questão a gente também incentiva, porque o autoexame, né, das mamas realizado pela mulher foi muito incentivado em campanhas anteriores. Mas o que a gente viu? Que as mulheres atuavam muito nessa área e achavam que estavam fazendo um diagnóstico precoce por palpação e deixavam de fazer a mamografia. Então, hoje, a gente não bate muito nessa tecla e é uma coisa que pode aumentar também o nível de estresse dos pacientes. Então, a educação em saúde é uma bandeira assim, que nós, profissionais da saúde, assim, sempre tentamos levar um pouco para a questão do Ministério da Educação, para os governos, para a gente tentar incluir nas escolas essas informações de saúde, né? Eu acho que é um caminho interessante. Acesso à informação, né, que todo mundo precisa ter, e a relação médico-paciente, que hoje em dia é tão desgastada, né, por todas as situações difíceis que a gente vive hoje na saúde pública. Então, essa relação de confiança é muito complicada e resgatar isso é muito importante para a gente poder passar a informação mais adequada possível. Acho que é isso que eu queria passar para vocês. Estou à disposição para perguntas. Obrigada.